E nós então vamos dar continuidade ao estudo das Sagradas Escrituras e hoje, aliás, este mês, de um modo todo particular, nós vamos estudar o livro do Êxodo. Nós estudamos o livro do Gênesis no mês de janeiro e agora no mês de fevereiro queremos nos debruçar também sobre este segundo livro das Sagradas Escrituras. E claro, caminhando aqui pelo santuário, a gente vê diversas passagens tiradas aí deste livro. A palavra Êxodo significa saída ou partida e mostra o processo de libertação do povo de Israel, quando sai do Egito rumo a uma grande jornada em direção à Terra Prometida. O livro recebeu este nome na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O título original em hebraico era apenas o início da primeira frase do livro. Estes, pois, são os nomes dos filhos de. O livro marcou o início de um período de provação da fé e obediência do povo de Deus. Estudiosos defendem que a história do Êxodo é a história da salvação. No livro ocorrem duas teofanias. Teofanias que são manifestações visíveis de Deus. Uma delas foi a conversa entre Moisés e Deus no Monte Sinai, e a outra ocorreu no deserto, quando Deus, como uma nuvem em chamas, desce sobre os israelitas e os guia pelo caminho, logo após a construção do tabernáculo, sendo firmada então ali a aliança do povo de Israel com Deus. Vemos também ao longo do livro, do Êxodo, a instituição da Páscoa judaica e a proclamação dos 10 mandamentos, marcados nas tábuas de pedra e carregados por Moisés. E foi a partir desses mandamentos que um Levítico vemos a fundamentação das leis de Deus e dos homens, mas isso fica para o nosso próximo encontro no mês de março, porque agora no mês de fevereiro nós vamos nos dedicar então ao estudo do livro do Êxodo nestes nossos encontros, e quem vai nos ajudar a fazer esta experiência é o Padre Fernando Gross, que é doutorando em teologia pela PUC de São Paulo e a quem acolhemos neste momento. Bem-vindo entre nós, Padre Fernando. Bem-vindo, Padre Rodrigo, sua bênção, que alegria poder participar junto com vocês. Belo projeto, parabéns. Que bom, Padre, é sempre uma alegria acolher pessoas que estudam as Sagradas Escrituras e que sempre se colocam à disposição também para ajudar o povo de Deus a compreender esta palavra que é tão importante, né, para nós que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Para a gente começar a nossa conversa, esse nosso bate-papo muito familiar que sempre fazemos aqui no nosso programa, qual era o contexto do Egito na época em que Moisés nasceu? Olha, querido, sempre bom, em vez de falar da Bíblia, falarmos com a Bíblia, né? Então, uma proposta é pegar aí o primeiro capítulo e tem 4 etapas que vão mostrar qual era o contexto. No primeiro capítulo está lá o versículo 11 e 12. Colocaram capatazes de trabalhos forçados sobre o povo, a fim de oprimi-los com cargas deles. Construiu cidades, armazéns para o faraó, Pitom, Ramsés. No entanto, quanto mais oprimiam o povo, mais se tornava numeroso e mais se alastrava. Então eles se enojaram dos filhos de Israel, a xenofobia, né, o ódio contra o estrangeiro. No versículos 13 e 14, os egípcios com brutalidade fizeram os filhos de Israel servirem, amarguraram suas vidas com servidão dura, com argila, tijolos, com toda a servidão do campo. Entre eles serviram em toda a sua servidão, por causa da brutalidade, a escravidão provocada pelos egípcios. Uma terceira etapa é mostrada nos versículos 15 a 21. Um plano secreto, uma tentativa secreta de assassinar os meninos recém-nascidos. Faraó diz às parteiras para matarem os meninos, mas as parteiras Sefra e Fua desobedecem ao faraó e Deus abençoa as parteiras por terem defendido a vida. E na quarta etapa, então, no versículo 22, o faraó publica um decreto a todo o povo, que lancem no rio todo menino, mas deixai viver toda menina nascida. Então esse é o contexto, não de opressão, de maldade, de exploração e de servidão. As pessoas, quando passam aqui pelo santuário,
as paredes elas estão sendo revestidas, né, as fachadas do santuário, Isso. e tem uma cena que chama muita atenção e as pessoas ficam, às vezes, se perguntando, né? Nossa, por que tanta coisa, né? Tantos animais, tantos sinais ali? Que é a passagem das pragas, né? Deus que joga as pragas. O que o senhor teria para falar um pouquinho para nós? Porque às vezes a gente cria toda uma história em torno disso, mas a mensagem que tem por detrás deste texto é muito mais bela, né, do que a história que às vezes se cria. É um texto artisticamente muito bem escrito, muito belo. As pragas são 10, não? Como castigos, né? A palavra em hebraico é uma pancada, uma martelada, um golpe, melhor dizendo. Eles são castigos infligidos por Deus ao Egito. Aqui simbolizado o nome em hebraico, né? Mitzrayim, é local estreito, de opressão. Então, Egito já significa isso, com a finalidade de persuadir, convencer o faraó para libertar os filhos de Israel. Mas são grupos, são 10, né? Então, a cada grupo de 3 pragas, existe sempre uma mensagem, é muito bem feito, com atenção, não? Para chamar a atenção daquele opressor do Egito. Vamos ver, Êxodo 7,17, antes da primeira praga. Assim saberás que eu sou o Senhor. Antes da quarta praga, Êxodo 8,18, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Antes da sétima praga, Êxodo 9,14, eu enviarei todas as minhas pragas até o teu coração, até os teus servos, até o teu povo, para que saibas que em toda a terra não existe ninguém semelhante a mim. Diante de todas essas pragas, o faraó fechou seu coração, não queria dar atenção ao que devia dar atenção, e com isso ele mesmo provocava a morte ao seu redor. Ele mesmo provocava tudo isso. É assim, então, que as pragas do Egito mostram que a nossa vida, ela também está sempre em mutação, sempre. Se não nos deixamos transformar por Deus, então a nossa vida vai tomar o caminho da ruína. E todas as forças da nossa alma se voltarão contra nós. Nas pragas do Egito, a Bíblia nos mostra como é que um ser humano pode se tornar mal, doente. Não? Assim, a Bíblia nos convida a tomar o caminho da mudança que Deus pensou sobre nós. É o caminho para a vida, para a liberdade, para a luz, para a beleza. Padre, é interessante, né, este caminho de mudança que somos convidados a fazer à luz das Sagradas Escrituras. Ela indicando um caminho, ela indicando, né, uma estrada que nós podemos percorrer. Que palavra, né? Hoje a gente falou um pouquinho sobre nascimento de Moisés, a questão da morte dos primogênitos, as pragas, né? No que isto ajuda as nossas comunidades a lerem hoje o momento que vivemos, mas a partir do verbo esperançar, não deixando se abater por tudo isso. O esperançar vai sempre contra a violência, né? Ou seja, existe aí uma violência, não? E muitas pessoas às vezes pensam que isso é desejado por Deus, não? Então, não, né? Mas será que Deus usou disso? Não? Essa esperança é sempre importante. As mudanças de caráter negativo, porque o coração do faraó está endurecido. Ao redor dele toda a vida se torna morte, não? Negação do projeto criador. O que era fecundo vai se tornar sem fruto. O que era belo se torna feio. Dessa maneira, nós podemos compreender também essas pragas do Egito como transformações negativas, não? Por isso a esperança ela é importante, não? Violência maior era que o faraó impunha contra os filhos de Israel. Deus vai sempre insistir nessa libertação de quem é brutalmente subjugado a trabalhos forçados. Por isso a esperança é isso, não? Que nunca seja a violência, não a ditar, né? O ser humano no centro da economia, diz o Papa Francisco, né? A violência foi provocada pelo livre-arbítrio de um coração insensível do faraó ao sofrimento dos inocentes, não? Então, por isso a esperança é reverter isso, não voltar a esse projeto do Criador. Padre Fernando, muito obrigado. Nosso tempo passa muito rápido. Falar da palavra de Deus é algo muito agradável e isso, às vezes, o tempo passa e a gente nem percebe. Mas o senhor vai estar conosco aqui durante este mês
para que a gente continue este estudo importante da Palavra de Deus que tiramos aí do livro do Êxodo para animar as nossas comunidades que são chamadas a anunciar a Palavra do Senhor. E agora queremos caminhar em direção a Nossa Senhora, ela que nos aponta o Cristo como a porta que se abre para que cheguemos em Deus. E nas mãos de nossa querida mãezinha, queremos colocar todas as suas intenções, tudo aquilo que você tem aí no seu coração, porque nós sabemos que ela intercede junto ao Filho como intercedeu nas bodas de Caná, para que o Pai derrame sobre todos nós as suas bênçãos, o seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.